Tendo Jesus voltado do barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chega a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrar-se a seus pés, insistentemente lhe suplica: minha filha está à morte, vem e põe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Então aqui nós vamos ler também essa parte, que já é outro acontecimento. Diz assim: grande multidão seguia comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, que vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera, à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitava. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dela saíra poder, virando-se do meio da multidão, perguntou-lhe: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver aquela que fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que dela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem lhe disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro, os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que planteavam muito. Ao entrar, lhe disse: por que está em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que viram vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhe expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que desse de comer a menina. Deus, Senhor, que o Senhor possa estar aplicando essas verdades nas nossas vidas. Que o Teu Espírito, ó Pai, possa compreender cada palavra, cada acontecimento, ó Deus, que venha servir de exemplo, que venha aumentar a nossa fé, ó Pai. O Senhor possa estar abençoando cada pessoa que chegou aqui nesta noite. Pois é no nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Amém. Então, o que podemos aprender de Jesus? Você lembra qual foi o primeiro versículo que foi lido aqui, que Ramiro leu? João 8, quanto? 32. Diz o que? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E João 8,36 diz: se for do Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. Jesus disse em João 14,6 o que? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É interessante que para as pessoas se libertarem dos vícios, da mentira, do adultério, de tudo que lhe prende, tem que conhecer quem? Jesus. Tem que conhecer Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade. Jesus disse certa vez: examinais as Escrituras, porque julgaste nela a vida eterna, e são elas mesmas que falam de mim. Também lá em Mateus 22, 29 diz assim:
Jesus disse: errais, não conhecer nas Escrituras nenhum poder de Deus. Então, o que é que nós vamos aprender aqui? Nosso tema é: o que podemos aprender de Jesus? Então, se você for ler a Bíblia, você vai aprender muitas coisas sobre Jesus. Mas nesse texto aqui, nós vamos aprender algumas coisas essenciais para as nossas vidas. Nós podemos aprender aqui o seguinte: que tendo Jesus voltado, foi para ele, ao encontro de Jesus, um homem. Como era o nome dele? Jairo. Jairo, ele era um dos principais da sinagoga. E o que é sinagoga? Sinagoga era onde o povo se concentrava, se ajuntava para cultuar a Deus. Então, sinagoga era isso. E Jesus, ele frequentou muito as sinagogas. Jesus frequentou. E Jairo era um ancião, um dos principais daquele tempo. Nós podemos perceber aqui que houve dois acontecimentos nessa história. Primeiro foi o quê? Começou com Jairo, que foi até Jesus. Depois, neste caminho, quando Jesus ia até a casa de Jairo para curar a filha dele, foi que aconteceu. Ele curou uma mulher. Como era o nome desta mulher? O texto não diz. Então diz que esta mulher tinha uma doença. Ela estava com o quê? Uma hemorragia. Esta mulher fazia quantos anos que sofria desta hemorragia? 12 anos ela sofria. Interessante esse detalhe, que é justamente a idade que esta menina tinha. Esta menina tinha o quê? 12 anos de idade. Então, dois acontecimentos muito importantes aqui. E o interessante, nós vamos ficar só mais presos na ressurreição da filha de Jairo. Interessante você perceber na Bíblia, que a Bíblia mostra que Jesus ele ressuscitou 3 pessoas. Quem lembra as 3 pessoas? Primeiro foi quem? Um filho da viúva de Naim. Então Jesus ressuscitou um filho da viúva de Naim. Está registrado este acontecimento lá em Lucas não, está registrado em Lucas 7:13. Também teve outro, que foi justamente este aqui. Todos já está um pouco conhecido, já conhece. E o outro foi de Lázaro, que está registrado lá em João, a partir do capítulo 11. Então, 3 ressurreições que Jesus fez. Então, houve muitas ressurreições. Paulo também teve que ressuscitar outras pessoas. E interessante você notar na Bíblia que Jesus não foi em nenhum velório. Mostre na Bíblia qual foi o velório que Jesus foi. Nenhum. Sabe por quê? Jesus é vida. Quando ele chega numa pessoa, ele traz vida, traz esperança, traz paz, traz segurança. Então Jesus ele não foi ele não foi em nenhum velório. Ele só vai num local para ressuscitar. Então aqui, o que nós podemos aprender acerca de Jesus? Em primeiro lugar, nós podemos aprender que Jesus é compassivo. Jesus é compassivo. E o que é uma pessoa compassiva? É uma pessoa que tem ou revela compaixão. Se você perceber no versículo, vamos analisar esse texto, no versículo 24 diz assim: Jesus foi com ele. Então Jesus ele não quis saber se este homem era um homem que seguia Jesus. Jesus não quis saber se este homem era um homem bom. Não quis saber nada dele. Apenas Jesus foi com ele. Jesus se interessou pelo problema. Jesus se interessou pela causa deste homem. Interessante que também vocês percebem nesta outra história desta mulher, que ela fazia 12 anos que estava com a hemorragia. E ela foi até Jesus. Ela empaiou Jesus. Mas Jesus ele parou e atendeu aquela mulher. Por quê? Porque Jesus ele é compassivo. Ele sente compaixão pelas nossas vidas. Ele tem compaixão, ele tem pena, ele tem dó das nossas situações.
Então você, meu amigo, minha amiga, que chegou até aqui com problemas, situações difíceis, achando que ninguém se importa com a sua situação, com o seu problema, porque todos nós passamos por situações difíceis na nossa vida. Todos nós. Saiba que Jesus, ele tem compaixão das nossas situações. Jesus, ele se interessou pela situação aqui de Jairo, uma menina que estava doente, estava à beira da morte. Imagine vocês o que é perder uma filha ou um filho. Interessante, se você for analisar também, lá em Mateus capítulo 9, a partir do verso 32, diz que Jesus, vendo as multidões que estavam aflitas e exaustas, teve compaixão delas, teve pena, teve dó, teve compaixão. Jesus é compassivo. Lembra daquela história, daquela parábola que Jesus contou do bom samaritano? Então Jesus contou esta parábola e disse o seguinte, que um homem, não diz o nome nesta parábola, apenas um homem que está registrado lá em Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 25, diz que um homem, ele descia de Jerusalém para Jericó. E ele caiu nas mãos de quê? De salteadores, de roubadores. E ele foi espancado, ele foi torturado, e roubaram tudo dele. E ele ficou semi-morto, quase morto. Aconteceu que passou um sacerdote, que é da mais alta escala, é tipo um pastor. Passou um sacerdote, olhou, viu aquele homem caído e passou. Não quis saber dele, passou de largo. Diz também que semelhantemente passou um levita, vamos dizer que era um ajudante daquele sacerdote. Passou também, olhou e prosseguiu o seu caminho. Mas diz que um samaritano, quando viu aquela situação, olhou para aquele homem, chegou nele, sarou as feridas, passou óleo nas feridas daquele homem, conduziu aquele homem até uma hospedaria mais próxima e disse ao hospedeiro: olha, está aqui este homem, vocês cuidem dele, e eu vou, mas vou voltar. E se por acaso você gastar alguma coisa, deu 2 denários, e se por acaso gastar alguma coisa, quando eu vier, eu indenizarei, ou seja, eu vou devolver o que você gastou. Então, aquele bom samaritano, ele estava ilustrando, ele estava simbolizando quem? Jesus.